Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar aqui sobre o Pampa. O Pampa foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa nos últimos 36 anos, proporcionalmente em relação ao total de sua área, segundo os mais recentes dados do MAP Biomas, obtido a partir da análise de imagens de satélite. A perda foi de 21,4% registrado entre 1985 e 2020. Perdeu mais que o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a colaboração da Geocartem, são as instituições responsáveis pelo mapeamento da vegetação nativa no bioma Pampa, dentro da rede MAP Biomas. A gente vai falar sobre esse novo estudo com o Heinrich Hasenack, ele que é coordenador do MAP Biomas Pampa. Olá, Heinrich, bom dia, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muito bom dia, prazer estar aqui presente com vocês. Muito bem, Heinrich, o Pampa é um dos menores biomas brasileiros e, de acordo com esse estudo, essa perda se deu principalmente por causa do avanço da agricultura. Essa atividade ocupava, em 1985, 29,8% do bioma e, em 2020, passou a ocupar 39,9%. Portanto, quase 40% desse território em 2020. Quais as principais características do Pampa e que tipo de plantação está ocupando essa área? Bom, o Pampa é uma região de pastagens nativas, né? Nós temos campo nativo e embora pequeno, ainda assim esses campos são de diferentes tipos, em função de características de solo e de relevo. E de evolução também, porque nós somos parte dos campos da bacia do Rio da Prata e, portanto, esses campos que chegam até o Brasil também estão presentes em todo o território do Uruguai e da Argentina, e em parte da Argentina, né? E esses campos tradicionalmente foram utilizados com pecuária, primeiro com gado solto, né? Lá no final dos anos 1600, né? Depois esse gado foi levado para São Paulo e para Minas para alimentar as minas e carregar, né? Enfim, era levado a pé aqui das missões e posteriormente, com a chegada dos imigrantes no início do século XIX, o que ocorreu foi que esses imigrantes foram levados para as áreas de floresta do Rio Grande do Sul, e onde eles implantaram agricultura. Mas essas áreas foram todas utilizadas e, a partir daí, começaram a utilizar também para agricultura os campos lindeiros, a essas áreas já cultivadas em áreas que antigamente eram de floresta do bioma Mata Atlântica, aqui no sul, né? E esses campos, portanto, têm características diferentes, estão sobre solos diferentes e, consequentemente, deveriam ser usados de forma apropriada em cada um desses ambientes. E isso tem feito com que a soja tenha se dado bem em regiões em que o solo é muito bom, mas ela, em função de ser uma commodity, ter digamos assim, o seu preço regulado no mercado internacional, quando os preços da soja são bons, o pessoal avança sobre áreas que seriam marginais para a soja. E quando o preço depois diminui, esse pessoal abandona parte dessas áreas. E esse é o risco que o Pampa sofre, porque a restauração dele é muito complexa e dá chance de espécies invasoras ocuparem esse espaço antes das espécies nativas. E isso causa uma degradação no Pampa. Por isso, bom, isso é um pouco da história, né? Um cultivo também tradicional no Pampa, que é importante ressaltar, nas áreas úmidas, nas várzeas, se cultiva arroz irrigado. O Rio Grande do Sul, nessas áreas do Pampa,
é responsável por cerca de 70 ou mais por cento do arroz produzido no país, junto com o sudeste de Santa Catarina. Então é isso, né? O gado e o arroz são tradicionais do Pampa, a soja vem vindo mais recentemente e infelizmente tem avançado sobre áreas que não seriam recomendáveis. Então, né? Existe espaço para ambas culturas. Entendi. A professora, então quer dizer que está tendo aí uma mudança do perfil econômico do uso do solo. E como você também está falando, existe a possibilidade de não haver, inclusive, uma restauração, quer dizer, a gente pode correr o risco de algumas espécies não mais existirem? Sim, existem áreas em que essa agricultura é mais intensiva, então ela ocupou proporcionalmente uma porção maior dessa tipologia campestre. E isso põe em risco a biodiversidade daquele ambiente, que não necessariamente está presente em outro lugar. É como se a gente comparasse os biomas entre si. Eu não posso ter uma Amazônia compensada pelo Pampa, e vice-versa também não. Cada lugar tem a sua peculiaridade, a sua biodiversidade e, consequentemente, nós deveríamos, óbvio, cultivar, usar economicamente, criar gado, porque a criação de gado que se faz aqui no Sul, ela é sobre campo nativo. Então, nós usamos essa biodiversidade como uma dieta rica para o gado. A agricultura, ela faz com que a gente tenha que limpar essa diversidade grande de espécies por uma monocultura. O mesmo funciona se eu tiro o campo nativo e substituo ele por pasto cultivado. Eu estou tirando uma enorme dieta de espécies nativas e trocando por uma, onde eu vou ter que fazer digamos assim, suplementação animal de ração. Né? Exato. Então, a ideia é usar esse potencial natural a favor. E a pecuária ela permite um uso econômico e uma sustentabilidade. Quer dizer, o que a gente está vendo no Brasil é que essa pecuária também está destruindo a Amazônia, está destruindo também, não é? Quer dizer, está em outros biomas. A gente está vendo essa troca, né, enfim, de culturas e também dessa questão do gado, destruindo uma parte, sendo que uma outra parte poderia ser exatamente, o gado poderia estar no Pampa de uma melhor forma, não é isso, professor? Não, o gado aqui, ele é criado em campo nativo, e isso permite a sustentabilidade dele. Então, o gado a criação de gado no Pampa é a vocação natural dele. Isso. E isso que nós pregamos, que se continue fazendo isso, porque a soja, ela remove a vegetação nativa. Mas é justo e legal que as pessoas também cultivem soja. Mas para isso nós precisamos verificar quais são as áreas melhores para uma coisa e melhores para outra. E como não existe apenas soja, arroz e pecuária no mundo, existem outras culturas que poderiam ter um potencial econômico interessante, né? Exatamente. Para compor, porque o que a gente precisa do ponto de vista da sociedade é uma sustentabilidade econômica no longo prazo. E para isso nós temos que ter ações estratégicas. Porque se pifa a soja, se pifa a pecuária, nós ficamos com o quê, né? E além disso, a vegetação nativa, ela é responsável por muitos serviços ambientais necessários, não só para nós urbanos, quanto para a própria agricultura, né? Nós precisamos de lugares onde se armazena água, nós precisamos de insetos polinizadores, porque muitos cultivos agrícolas dependem deles, né? Nós precisamos da pastagem nativa para alimentar o gado.
Então, isso é a gente precisa ter um arranjo, uma concertação que permita essas atividades concomitantemente com proteção. Porque senão não podemos falar em sustentabilidade, né? Exatamente, exatamente. Professora, agora o Pampa também tem a menor proporção de unidades de conservação, né? Então isso também é preocupante, né? Sim. Normalmente, a nossa, culturalmente, os ambientes nobres são os ambientes florestais. Os ambientes campestres, eles são considerados como se fosse uma vegetação de segunda categoria, porque se imagina que essas formações campestres são resultantes de um desmatamento prévio. As pessoas não têm claro para si que muitas superfícies campestres sempre foram campestres, e é o caso do campo aqui do Pampa. Ele é mais antigo do que a própria floresta atlântica que está aqui no Rio Grande do Sul também, porque esses campos são uma herança de um período pós-era glacial, que o clima era mais seco e mais frio. E à medida que de lá para cá o clima foi se aquecendo e tornando-se mais úmido, as florestas começaram a avançar do norte para o sul, e tanto que chegaram até aqui, né? E o risco que nós corremos é que, se a gente não tem unidade, a gente vê que a Amazônia, por exemplo, tem muitas unidades de conservação, outros biomas também. Então, o que nós temos aqui, além de ser poucas unidades de conservação, elas estão concentradas no litoral. Então, nós deveríamos ter representação de unidades de conservação também nos outros ambientes do Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, porque cada lugar tem sua biodiversidade, e isso é um repositório genético para nós. A nossa agricultura, ela surgiu de espécies silvestres nativas, né? Nós que melhoramos elas. E nós precisamos desse repositório genético se a gente um dia precisar, de novo, buscar essas características para plantas cultivares ou para animais de criação. Por isso a importância das unidades de conservação. Bom, e também no mapeamento, né, do bioma, vocês também apresentam resultados inéditos sobre queimadas e a superfície de água. Quais são esses resultados, professor? Bom, nós, tanto quanto qualquer brasileiro, né, nós lamentamos muito a ocorrência de queimadas, sejam elas em ambientes campestres ou florestais. Sempre quando ela atinge grandes proporções, causa os estragos que a gente acompanha na mídia. Por outro lado, o fogo, embora ele exista no Pampa, ele não é um problema no Pampa, né? Nós estamos num ambiente um pouco mais frio do que o restante do país, né? Num ambiente subtropical, onde as temperaturas não são tão elevadas, e nós temos uma outra característica, que é a chuva. Nós temos precipitação ao longo de todo o ano. Não podemos dizer que nós temos um período de seca, como é o clima no restante do país. Portanto, cada mês chove um pouco, né? E nós temos uma distribuição razoavelmente homogênea. E isso faz com que também o solo fique úmido mais permanentemente. Mas a temperatura mais fria no inverno, ela reduz o crescimento da vegetação. E se eu tenho a pastagem sendo, né, o campo nativo sendo pastado, eu tenho também, se a lotação está adequada, eu tenho um campo que é baixo, portanto não tem muita massa para queimar. E isso preserva, digamos assim, o campo de queimadas, ou as queimadas, quando existem, elas não têm uma dimensão muito grande porque não tem tanta biomassa.
Isso seria um problema, inclusive nesse sentido, o gado traz um benefício, porque ele controla esse crescimento da biomassa, que é o que muitas vezes agora, nas regiões em que estão sendo queimadas, se faz os aceiros, ou se faz queimadas preventivas para que quando elas ocorram, elas sejam interrompidas. Né? Isso não é necessário aqui no Pampa. Então, no Pampa, a gente tem visto até as queimadas serem mais nas áreas que ainda tem mata, mas são pequenas, né? Às vezes o pessoal abre um roçado e tal. Mas fogo não é um problema. Água, o que a gente tem percebido é que esse dado do mapa biomas está muito interessante, assim, porque antes, quando a gente fazia esses mapas de uso e cobertura para toda a série histórica, a gente considerava uma mancha de água imutável, né? A mesma mancha de água, como se a gente jogasse água por cima do mapa. E agora a gente tem a possibilidade de ter um mapa por ano. Então, a gente sabe que a água sobe e desce, e se a gente tem uma série longa, isso nos permite avaliar a flutuação e nos dá uma ideia, se a gente tem um tempo relativamente longo, se nós estamos consistentemente perdendo água ou ganhando água, né? Então, é importante, assim, até como estratégia de... Hoje nós estamos com um problema nas hidrelétricas, né? E inclusive aqui a gente teve... Porque algumas hidrelétricas foram construídas nesses 30 anos, então nós tivemos ganho de água, porque vieram hidrelétricas. Mas o Pampa também tem como característica que 9% dele é água, porque nós temos as lagoas costeiras, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, e essas lagoas, o que a gente percebeu no litoral é que elas perderam superfície de água. É difícil falar em volume, porque a profundidade ganhamos... Perdão. Eu não estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo um pouco de eco, professor. Vamos tirar um pouco esse fone e desplugar, vamos ver se melhora um pouco, só para encerrar essa questão da água, para entrar no outro tema. Tá bem. A água, ela digamos assim, nós ganhamos água porque aumentaram os reservatórios de água para irrigação do arroz e nós perdemos água nos corpos d'água naturais no litoral. Isso é o que nós temos enquanto água aqui no bioma. Perfeito. Professor, agora eu gostaria que o senhor falasse também a respeito do Pampa como um bioma importante para as aves migratórias, né? O que atrai essas aves para esse bioma? São interesses variados aí, dependendo das espécies e dos locais de onde elas vêm? Sim. O Rio Grande a planície costeira, né, que é praticamente, toda ela está no bioma Pampa, a planície costeira aqui, essa planície arenosa grande e com muita água e com uma variedade de ambientes interessante, ela é um ponto de parada de aves migratórias, ou que vêm do sul, do extremo sul da América do Sul, e migram até aqui ou vão adiante, né, então fazem o seu descanso aqui, e vão adiante, assim como vem aves da América do Norte para passar o verão do sul aqui, fugir do inverno lá do norte e vir para cá, onde inclusive nidificam, né? E enfim. E esse é um lugar muito rico porque se elas se alimentam de peixes ou de organismos aquáticos, elas têm superfície de água em grande quantidade, e se elas se alimentam de insetos e tal, isso também está presente, né? Então, existe uma dieta que é favorável, existe um lugar que é seguro para elas, porque é um ambiente familiar,
E a gente vê assim que de diferentes regiões da América do Norte, de onde elas vêm, quando elas chegam aqui no Sul, é por esse lado da América do Sul que elas vêm, fazem o seu descanso e vão adiante. Tanto de norte para sul, quanto de sul para norte. Por sorte, esses ambientes, do ponto de vista agrícola, eles já estão relativamente consolidados nas áreas úmidas com o arroz, e o restante é praia arenosa. Então, talvez o risco para essas áreas seja mais a expansão da urbanização, né? Mas ela tem sido lenta nessa região onde se concentram essas aves migratórias. Perfeito. Professor, a gente agradece aqui a sua participação. Algum comentário final que você queira fazer? Esteja à vontade. Bom, eu agradeço muito a oportunidade da gente poder divulgar tanto o trabalho do MapBiomas quanto comentar com vocês características do bioma Pampa, mas também mostrar que todos os biomas eles têm a necessidade de terem um uso para a sociedade, para ganho econômico, mas a sociedade também deve a esses biomas, esses ganhos econômicos, à natureza desse bioma e aos serviços prestados pelo ambiente. Então, é importante a gente ter claro que a agricultura e conservação não são inimigos, não estão em lados extremos. Eu tenho o mesmo território para fazer as duas coisas e eu preciso fazer isso com inteligência. E, para isso, os nossos dados do MapBiomas são a nossa contribuição, mas nós precisamos de outros atores que eles caminhem também nessa direção, né? Produtores, governos, para que a gente explore racionalmente, do contrário, a gente não pode falar em sustentabilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós aqui agradecemos, então, ao Heirenk Hasenack, coordenador do MapBiomas Pampa. Um forte abraço para você. Até mais. Muito obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.